Olá, seja bem-vindo à nossa aula 4 do curso de blocos, e nessa aula veremos como lidar com pilares de seção composta. Não são incomuns no projeto, como já apareceu lá na aula da introdução, pilares com os seguintes formatos: pilar em L, pilares de caixa de elevador em C, com ou sem enrijecedores, pilares em duplo I, dois pilares em I, né, em cima de um bloco, pilares muito alongados, pilares em H. Então, essas situações são bastante corriqueiras quando se tratam de, especialmente projetos de edifícios, para pilares de caixa de elevador, núcleos rígidos. E como que podemos lidar com esse tipo de situação? O Danicler Bavaresco, um aluno da UEM em 2016, ele avaliou a estratégia de tratar esses pilares como pilares retangulares equivalentes. Segundo os dados dele e todos os resultados de um mestrado, essa estratégia conduz sim a dimensionamentos seguros. Foram dois grupos de blocos, com 5 e com 9 estacas, onde um pilar em C, mostrado aqui na figura do meio, e um pilar em L, mostrado na figura da direita, com uma carga total de aproximadamente 11.300 kN, foram discretizados como se fossem um pilar quadrado centrado no bloco. Num outro grupo de experimento, ele fez os mesmos pilares, porém para um bloco de 9 estacas. Os resultados da dissertação, de uma forma bem resumida, foram bastante interessantes, onde, para um bloco de 5 estacas, a variação no esforço das estacas foi muito pequena para cada uma das estacas. Se a gente comparar, por exemplo, a estaca E5 no BP501, que é com pilar quadrado, o esforço na estaca deu muito próximo da mesma estaca com o modelo BP503. Ou seja, podemos usar essa aproximação de pilares fictícios para pilares de seção composta. A mesma coisa pode ser vista nos resultados para o bloco de 9 estacas, onde, se pegarmos, por exemplo, a estaca E4, ela pegou 1.341,81 toneladas no modelo com pilar retangular, e no modelo com o pilar em L, a mesma estaca foi solicitada com 1.329,13 kN, que seria essa estaca E4 aqui. Então, os números são bastante próximos, e aquele próprio coeficiente γn igual a 1,2, por exemplo, já é mais do que suficiente para lidar com essas pequenas flutuações numéricas que possam acontecer. Mas e agora? Como definir as dimensões do pilar fictício? Como que se sai desse pilar em L para esse pilar retangular? Dado uma seção qualquer de pilar, por exemplo, esse L aqui, devemos obter os seguintes dados: a área do pilar, as coordenadas x e y do centro de gravidade, os momentos de inércia referentes ao centro de gravidade e os momentos de inércia principais do pilar, referentes ao eixo, esse eixo XY rotacionado aqui, que são os eixos principais, lá de mecânica dos sólidos, que a gente estudou isso. Também é importante conhecermos qual é o ângulo que o eixo principal do pilar faz com o eixo X. Então, a partir desses dados todos, que são muito fáceis de serem levantados para quem trabalha com TQS e tem que usar o método do pilar fictício, fazemos duas continhas de altura e base equivalente, fazemos duas vezes, né? E podemos encontrar, então, o pilar fictício já nos eixos XY, ou o pilar fictício nos eixos principais do pilar original. Caso vocês queiram, por exemplo, rotacionar o bloco, fazer algum estaqueamento talvez mais eficiente um pouco,
ou avaliar alguma seção particular. Agora, vamos lá para o TQS ver como que a gente pode fazer isso de uma maneira bastante prática. Acredito que nem todos que estão assistindo o curso aqui devem ser completamente familiarizados com a ferramenta TQS, né? Mas para quem usa, já passou por esse problema com certeza. Já abriu o modelador estrutural, tentar lançar um pilar de seção qualquer e, na hora que você vai processar o pavimento, dá um erro. O erro está escrito aqui, ó. O cálculo de fundações está restrito a elementos que recebem cargas de pilares retangulares centrados na mesma direção da fundação. Defina os dados de um pilar retangular centrado. Como lidar com esse erro? Bom, a gente entra aqui no bloco, vai lá em seção, dados de fundação e coloca um pilar fictício para cálculo. Ele vai emitir esse erro. Sugerimos que seja realizada uma análise complementar para esta fundação. Mas vamos lá, vou colocar um pilar fictício qualquer, por exemplo, 200 por 50. A gente vai calcular ainda essa dimensão. Vocês veem que no modelador estrutural não muda nada, só que o erro some. Agora, o TQS vai fazer o quê? Vai pegar o carregamento desse pilar P1 e lançar sobre o bloco como se fosse um pilar com aquelas outras dimensões. Mas aquela dimensão que eu coloquei agora, de 200 por 50, foi chutada, né? Vamos fazer um cálculo de como ficaria o pilar fictício para esse P1. Vou fechar aqui e abrir o desenho de forma, que é onde eu consigo fazer edições mais precisas. Vou até gerar de novo aqui o desenho da forma, porque eu movi o pilar P1. Esses pontinhos verdes, um deles é o centro geométrico do bloco, o outro é o centro geométrico do pilar. Como eu movi para coincidir, é só gerar aqui de novo em geração de desenhos a planta de formas. E agora sim. Temos esse pilar P1. Vou copiar ele aqui para fora. Atalho Ctrl F4. E vou colocar algumas cotas. Primeiro de tudo, vou colocar alguns eixos. Copiando de um outro desenho, que eu já tinha feito aqui, esses eixos são muito bons para se fazer uma representação visual mais rápida de que está realmente acontecendo aqui no problema. E vamos marcar algumas coordenadas. Considerando que o 00 está bem aqui no canto inferior esquerdo do pilar. O nosso pilar ele tem 19 centímetros por 19 centímetros. A altura maior dele desse lado esquerdo é de 130 centímetros. A altura nesse lado menor aqui é de 74,5 centímetros também. Nesta face da linha que eu acabei de marcar, estamos a 211 centímetros da origem. E o pilar ele tem 230 centímetros. Com todas essas medidas definidas, vou colocar essa linha pontilhada. Ctrl F6 no nível 210. Pelo menos aqui na minha configuração do TQS é um nível pontilhado. Agora, vamos ter que definir todos aqueles parâmetros iniciais lá do slide. Área, coordenadas do centro de gravidade, inércias tanto nele quanto nos eixos principais e o ângulo dos eixos principais. Como que a gente vai fazer isso? Lá no menu Exibir, CG, Centro de Gravidade por Poligonal, eu posso simplesmente clicar na poligonal do pilar, que o TQS vai desenhar esse X bem onde é o centro de gravidade da seção.
Agora é só colocar um par de cotas e conseguimos saber as coordenadas x e y desse ponto. Para melhorar a precisão dos cálculos, vou dar 2 cliques aqui em cada cota e colocar ela com 3 casas decimais. Também diminuir um pouquinho o tamanho para ficar mais coerente com o restante do desenho. Então, o centro de gravidade no nosso pilar ele está nas coordenadas x igual a 100,23 e y igual a 32,91. Qual o próximo passo? Temos que preencher todos aqueles números a, xg, yg, yxg. Vou apagar esses valores que eu tinha salvos aqui e vamos obter de um por um, passo a passo. O primeiro, a área. Vamos lá em exibir, área, área por elementos. Clica em algum ponto da poligonal do pilar, que o TQS já vai anotar aqui. Então, a área é de 7533,50 centímetros quadrados. As coordenadas do centro de gravidade, x e yg, já cotamos aqui, 100,233 centímetros e 32,911 centímetros. Agora, os momentos de inércia com relação ao centro de gravidade, eles vão ser obtidos a partir do comando inércia por pontos, exibir inércia por pontos, onde, primeiramente, vocês têm que fazer uma poligonal contornando toda a seção do pilar, clicando nos pontos dele. No final, dá Enter ou clica com o botão direito. Depois, ele vai pedir eixo para medir a inércia, primeiro e segundo ponto. Vou querer primeiro no eixo X, então vou pegar aqui no ponto do centro de gravidade do pilar, puxar um pouco para o lado, uma distância qualquer, que ele vai me dar a inércia em X. Repito o comando, então inércia por pontos, pega todos os pontos da seção do pilar, botão direito, e agora eu pego o eixo Y do centro de gravidade, que eu vou ter a inércia Y. O TQS sempre vai escrever IX, tá, gente? Mas agora basta copiar esses dois números lá para o IXG e o YG que tínhamos. Estou usando o comando F6 para editar os textos. E está aqui. A inércia em X no centro de gravidade dá 8,812421 vezes 10 a 6. Esse E mais 0,6 é a notação científica, tá? Vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a 7. E as inércias perante aos eixos principais do bloco vão ser dadas no comando exibir CG eixos principais. Ele vai pedir para contornar também a seção do pilar, igual foi feito no outro. Botão direito, só que dessa vez ele não pede os eixos. Ele já vai escrever direto x e y e vai fazer essas setinhas aqui, onde o eixo x está girado um pouco para cá e o eixo y para cá. Eu posso fazer uma linha na horizontal aqui e colocar uma cota, vindo lá em cotagem angular, pegando os pontos das duas linhas. O nosso ângulo do eixo principal x é de 80,362 graus. Para digitar a bolinha do grau aqui na TQS, é só botar um circunflexo. E os valores de inércia são esses aqui. Pronto, agora que temos todos os valores certinhos, vou pegar esse desenho do pilar e copiar ele aqui para o lado. Apagar todas essas informações desnecessárias. Apagar o próprio pilar em si. Vou deixar só esses eixos locais para a gente ainda ter marcado onde é o centro geométrico do pilar original. E vou desenhar, no outro nível, nosso pilar fictício. Só que antes disso, precisamos calcular as dimensões dele. Então, vou abrir o Excel, já com essa planilha que vai ser fornecida para todos vocês também aqui embaixo da aula.
E bastando que essas células em verde sejam preenchidas, os valores de H e B equivalente já vão sair aqui nessas células em amarelo. Vamos lá, para esse exemplo, a área é de 7533,5, x e y do centro de gravidade são esses, e eu vou acelerar um pouquinho o vídeo só para preencher tudo. Pronto. Agora com tudo preenchido, já sabemos que o pilar fictício alinhado com o CG da seção tem essas medidas, e nos eixos principais tem essas medidas. Vamos voltar lá no EAG e desenhar esses dois pilares. Para o CG da seção, a altura equivalente do pilar é de 118,479 centímetros, a largura dele 63,585, e ele está localizado bem no centro do outro pilar. Já o pilar fictício nos eixos principais, ele vai ter 293,928 por 25,63. Só que dessa vez rodado no ângulo de 80,362. Então, modificar, rodar, 80,362. E também localizado no CG do pilar. Esses são os pilares fictícios que a gente pode usar lá no TQS. Vou colar aqui o pilar por trás, só para vocês terem uma ideia de como que eles ficariam na alocação do bloco. Seria algo assim. Qual dos dois vamos utilizar? Em caso de dúvida, vale a pena testar os dois e ver qual vai dar mais ou menos armadura, tá, pessoal? Mas vamos usar aqui no exemplo somente esse. Vou deixar umas cotas nele, para vocês verem que eu digitei as medidas certas e a gente poder copiar essas cotas lá dentro do TQS. Agora, podemos voltar lá no modelador estrutural, abrir de novo os dados do bloco e colocar as dimensões certas do pilar fictício. Em x, ele tem 63,585 e em y ele tem 118,479. Vai ficar um pilar assim, dentro do bloco. Voltando ali no EAG só para mostrar para vocês, é como se a gente transformasse esse pilar verde no pilar azul. Agora é só processar global e ver as armaduras que vão sair, talvez fazer alguma crítica ao modelo de bielas empregado, onde deveríamos, teoricamente, sair com bielas de cada isoárea aqui do pilar, como fizemos lá na aula passada. E o dimensionamento vai estar seguro. Essas bielas têm inclinações diferentes das bielas, por exemplo, do pilar original, que iriam sair alguma coisa desse jeito. Mas a própria dissertação do aluno da UEM já prova que, independente do método, nós podemos transformar o pilar de seção composta num pilar retangular equivalente de maneira segura, desde que os esforços sejam multiplicados ali pelo γn e algumas outras precauções sejam tomadas.